Olá, meus amados, olá, Eduarda, eu, Lima Bruno, Luan Ribeiro, paz seja convosco. É muito bom estar aqui com vocês, nosso amado Alex entrou também, glória a Deus, Pastor Márcio, estou feliz por estar aqui com vocês esta noite, depois de uma campanha de 40 dias, que estivemos aqui todas as noites, foi muito bom e eu estou com saudades. Então, muito boa noite a cada um de vocês e hoje uma live especial, depois da experiência que a gente pegou aí das 40 lives, a gente se encoraja para falar com pessoas assim tão especiais como é o pastor Marcelo Souza. E eu fico feliz por vocês estarem aqui comigo, dividindo essa responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor junto com esse servo abençoado do Senhor. Boa noite, Gica, André Luiz Alves. Hoje é um assunto muito interessante e que envolve história, envolve a religiosidade, o evangelho. Eu gostaria então que você compartilhasse aí essa live com pessoas que você realmente tem interesse, que saibam desse assunto e que chegue este conhecimento do pastor Marcelo Souza, esse estudo que ele fez para muitas pessoas. Então, muito boa noite a Nara, boa noite a Maura Toninho, boa noite ao F. Lucão, boa noite ao Nildo Mar, muito boa noite Maria Pimentel, Mauri Toninho, Thay Rodrigues, André Luiz Alves. Isso, vamos clicando aí na flechinha e compartilhando aí a nossa live em nome de Jesus, para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis e aí a gente ter um aprendizado muito bacana do que nós vamos ouvir nesta noite, amém? Eu gostaria de orar com vocês que estão aqui comigo, para que então, nesse momento que eu estou orando, você está compartilhando, e a gente possa então já colocar o nosso amado pastor Marcelo Souza para estar conosco aqui. Lembrando que ele teve na rádio, ele deu uma entrevista para a Rádio Musical na sexta-feira passada, eu acompanhei e o assunto realmente é muito bom, é muito bacana e eu fico feliz por você ter aceitado o convite de estar aqui comigo, porque é um desafio para nós que somos a eclésia do Senhor Jesus, somos igreja do Senhor Jesus, é um desafio para nós sermos esta igreja neste tempo atual. Amém? Vamos então orar ao Senhor para que Deus possa então falar aos nossos corações. Muito boa noite ao Ricardo Felipe, a Viviane Pupim, a pastora Isaura Procópio, Andréa Pires, Renata e Joel. Boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e estamos ansiosos por ouvir tudo que o Senhor preparou, pastor Marcelo Souza, para esta geração, para este tempo, para nos ensinar, para nos encorajar, para nos instruir. E nós estamos felizes de fazer parte deste corpo, nesse movimento apostólico, onde o Senhor já preparou a tua equipe, Pai, para um avanço sobrenatural da tua noiva. E é assim que estamos aqui nesta segunda-feira, para ouvir a tua voz. Fale conosco, Pai, porque tu és um Deus sublime, maravilhoso, o nosso Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que era, que é e será. O Senhor é o Deus criador dos céus e da terra, é o nosso Jeová Jiré, o Deus da provisão. O Senhor é aquele que cuida de nós, é a nossa torre forte, é o bom pastor que nos leva perante a mesa, na presença dos nossos inimigos. O Senhor é aquele que envia anjos para estar atuando em nosso favor e por isso estamos aqui, Pai, para te adorar, para bendizer o teu nome e dizer que só tu és maravilhoso e sublime. Assim nos colocamos na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Então, vamos então procurar aqui o nosso amado pastor, para colocar ele junto comigo aqui, para a gente começar então o nosso bate-papo.
E em nome de Jesus eu tenho certeza que você vai ser impactado com tudo isso. Eu não estou achando ele aqui. Vamos mandar uma mensagenzinha aqui para ele aqui. Nosso amado pastor Clodoaldo está me devendo uma live também. Eu preciso fazer uma live com ele. E ele também precisa aqui vir falar aqui do assunto que ele domina. Estou aqui mandando aqui. Estamos te aguardando para o pastor Marcelo Souza aqui. Pastor Clodoaldo está aqui, passando por aqui. Estou feliz, viu? Graças a Deus de a gente ter o pastor Clodoaldo aqui com a gente. Eu tô no teu aguardo, né? Você falou que ia me chamar e depois esqueceu da gente, mas eu não esqueci de você, não. E se você topar o desafio aí, a semana que vem a gente faz a nossa, viu? Viu, pastor? Ele já entrou, mas aqui, pastor, achei agora aqui, achei. Glória a Deus. Pastor Clodoaldo, então, aí se você puder, segunda que vem é nós, tá? Vamos ouvir aqui o nosso amado pastor Marcelo agora. Glória a Deus, fazer uma... Topado, então, é isso aí, pastorzão. Glória a Deus. Pastor Clodoaldo Massagre com a gente, semana que vem. Hoje o pastor Marcelo Souza. Olá, olá. Olá, muito boa noite. Tudo bem, pastor? Aparecendo eu aí, não? Ainda não, mas no teste que nós fizemos à tarde, demorou alguns minutos e você apareceu. Uhum. Então, se você quiser esperar um pouquinho para ver se aparece, bem. Se não, a gente inicia novamente. Tá, eu acho que vale a pena a gente já tentar de novo. Eu saio e entro de novo, pode ser? Então pode ser. Deixa eu tirar você aqui, você já sai e entra de novo. Ok. Bom, estou removendo aqui o pastor, ele vai entrar de novo aqui para ver se entra. Eu fiz um teste com ele, estava tudo em ordem à tarde, para não termos esse problema. Muito boa noite a vocês que estão aqui. Vamos esperar o pastor entrar. Pastor Marcelo Souza, da Igreja Batista Manaim. Pastor abençoado, eu conheci o pastor no Instituto Livres. O ano passado, no final, numa palestra que fizeram no Instituto Livres, nós nos conhecemos lá. E estou tendo esse privilégio hoje de dividir a tela com ele. Eu já mandei o convite. Estamos aqui no aguardo aí da imagem aparecer agora. Pastor? Estou te ouvindo, mas ainda não estou te vendo. É coisas da tecnologia aí, dessa revolução aí que estamos vivendo, hein? Amém. Mas vamos caminhando, então. Deixa eu te apresentar e aí vamos ver se nesse tempo da apresentação você então aparece na tela para a gente aí, tá? Uhum. Então estamos aqui hoje recebendo o pastor Marcelo Souza, da Igreja Batista Manaim. Ele é engenheiro de produção, mestre em administração com foco em indústria 4.0, tem MBA em gestão de negócios, MBA em administração e está doutorando em administração na FGV. Atualmente também estuda marketing digital pela USP e transformação digital pela MIT. É CEO da Indústria Fox, representante local da Ciesp em Jundiaí, na cidade de Cabriúva, e é conselheiro do Instituto Livres. E hoje é o nosso palestrante da noite, que estamos ansiosos para ver e ouvir, né? Ver e ouvir. Mas eu estou só ouvindo por enquanto. Se você quiser falar mais um pouquinho, e aí a gente tenta de novo. Não, a gente vai caminhando. Mas amém. É bom estar aqui com os irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Realmente um prazer poder estar compartilhando o que Deus tem nos direcionado. E antes de iniciarmos, falar efetivamente do conceito que a gente tem vivido e visto, eu gostaria de falar para vocês como isso aconteceu. Então, o pastor falou um pouco do meu currículo e realmente a gente vem estudando bastante. E alguns anos atrás, quando minha mãe fundou a Igreja Batista aqui em Cabriúva, então eu dividi a minha mãe com mais muitos irmãos desde pequeno. E num determinado momento eu fui chamado então para o ministério.
E quando eu fui chamado para o ministério, eu pedi um tempo para pensar e comecei a orar bastante. E eu busquei muito a Deus em oração e eu fazia uma oração: Senhor, eu queria fazer alguma coisa diferente com a minha vida. Não que pastorear não é um grande obra suficiente, porque nós sabemos que grande obra é, mas eu É um falei, eu queria fazer. desafio, né? É um É um desafio. grande desafio. Eu falei, eu queria fazer algo diferente com a minha vida, mas eis-me aqui, usa-me a mim. E Deus, ele escuta as nossas orações. Então eu estava. Aí o tempo passou, pouco tempo depois eu tinha me casado, e eu estava em Pernambuco, e uma vez eu estava assim orando, indagando a Deus dos planos dele para minha vida, e um senhor trombou comigo, sendo bem simplório, colocou o dedo no meu rosto assim e falou assim: ó, eu ouvi e ouço as tuas orações. Você vai ver o que eu vou fazer com a sua vida. Vai ser muito mais do que um dia você pensou. Eu falei, amém. Provavelmente eu vou rever esse senhor na glória, mas a partir dali nós começamos simplesmente a fazer tudo, já vínhamos fazendo, mas ali nós aquietamos nosso coração e continuamos fazendo tudo com mais absoluta excelência. E na empresa que atualmente eu sou CEO, tudo começou eu dando aula numa escola voluntária que a igreja tinha fundado. Então, Olha aí. o alemão que estava trazendo a empresa para o Brasil decidiu verificar as ações filantrópicas que tinha educacionais do município, e somente a gente tinha esse trabalho. Ele assistiu uma aula minha e me fez o convite de ser, na época, gerente da empresa que ele iria construir no Brasil. Isso foi em 2010. Em 2013 eu já era diretor, a igreja caminhando, tudo muito bem. Ele chega para mim e fala o seguinte: Marcelo, você já ouviu falar sobre indústria 4.0? 2013. Eu falei, 2013. 7 anos atrás. 7 anos atrás. Eu não fazia a menor ideia o que era indústria 4.0, mas eu, como engenheiro de produção, uma coisa que nós estudamos muito são as revoluções industriais. Estudamos muito as revoluções. E é exatamente esse ponto que eu já quero introduzir para as pessoas que eu convidei aqui, pastor. Que foi exatamente esse ponto inicial que você vai começar agora, que é o que me chamou muito a atenção. O estudo profundo que você fez, que mostra as revoluções industriais, e você vai explicar o que é isso pra gente, e o paralelo com a igreja, que toda a revolução industrial também a igreja passava por uma revolução, e é isso que a gente quer te ouvir hoje. Amém. Então, o que aconteceu? Eu ouvi isso em 2013 e confesso que o meu primeiro contato com a quarta revolução industrial foi meramente profissional. Eu fui business. Mas quando eu comecei a ver aquele conteúdo, ainda tinha pouquíssimo conteúdo no Brasil, só para vocês terem ideia, a terminologia indústria 4.0 foi cunhada no final de 2010. Ou seja, quando eu ouvi falar disso, nós tínhamos basicamente 2011 e 2012. Porque ele falou comigo no início de 2013. Tinha 2 anos que o termo tinha sido falado pela primeira vez, dito pela primeira vez, na Alemanha, em Hannover. Então era muito novo, era muito embrionário. E eu comecei a beber da fonte, porque como o pessoal era alemão, eu comecei a trazer isso. E a primeira vez que eu olhei esse assunto, que eu bati o olho, que eu comecei a entender isso, eu falei, puxa vida, isso vai ser um impacto muito forte na igreja. E ali Deus já tocou no meu coração para verificar claramente o que iria acontecer. E eu comecei a estudar. E comecei a estudar aquilo, e sempre que eu comecei estudando Indústria 4.0, eu olhava para a igreja. Em 2014, final de 2014, 2015, eu comecei a fazer um mestrado em Lisboa e eu decidi escrever sobre a Indústria 4.0. Então todo mundo falou assim, nossa, você é louco, 2015 você vai escrever sobre esse assunto. Não tinha, inclusive, muitos materiais de apoio para a gente fazer citação no mestrado. Então foi bastante difícil defender a tese, e lá nós fizemos uma pesquisa, e nessa pesquisa nós concluímos, e eu vou falar daqui a pouco sobre todas as revoluções, que uma revolução industrial, ela impacta sempre em 3 coisas. Política, 3 coisas. Economia e sociedade. São 3 coisas impactadas
por uma revolução industrial? Política, economia e sociedade. Aí eu comecei a estudar. Vamos avaliar a primeira revolução, a segunda e a terceira. A primeira revolução industrial, ela basicamente, sendo bastante simplório, ela é marcada pelo surgimento da máquina a vapor para o tear. Naquele momento, então, você vê a migração muito forte da população do campo para as cidades, para os centros urbanos. As pessoas trabalhavam 7 dias por semana, algo em torno de 18 horas por dia, porque não existia Ministério do Trabalho. O conceito indústria estava surgindo, então as pessoas trabalhavam demais. E, naturalmente, houve esses impactos. Vamos lá. A política começou a ser redesenhada, a economia começou, então, a ser movimentada pelos bens de consumo. Com certeza. E a sociedade pela mudança física, pela nova mudança de trabalho. Bom, o que aconteceu com as crianças? As crianças começaram a ficar extremamente à deriva. Porque o que acontece? Imagine que nós estamos falando ali meados de 1700. Nós não tínhamos creche, não tinha estrutura para os pais deixarem as crianças. E as crianças começaram a ficar à deriva. E aí surgiu uma coisa que explica muitas vezes alguns pastores, eles falam, pastor, a escola dominical parece que não funciona mais, porque a escola dominical surgiu para atender uma demanda da primeira revolução industrial e acolher aquelas crianças que ficavam na rua. Ela inicialmente era todos os dias. Então, peraí. Então aí já tem uma coisa interessante. A escola bíblica surgiu de uma necessidade da sociedade que a igreja entrou para suprir essa necessidade, é isso? Exatamente. E aí o pastor já começou a achar a essência da igreja. A igreja precisa imutavelmente pregar o evangelho, mas sempre perceber que a sociedade vem mudando com o decorrer do tempo. E aqui é um segredo. E a igreja é a solução. E a igreja é a solução para a sociedade. E a igreja é a solução para a sociedade. Então, quando tem uma indústria, uma revolução industrial, automaticamente a sociedade muda. Por quê? O que gera uma revolução? O que gera uma revolução é efetivamente a concentração de tecnologias. Quando você tem uma concentração de tecnologias, você cria uma disrupção no modelo tradicional. Essa disrupção no modelo tradicional gera uma revolução, mudando política, economia e sociedade. A igreja sempre tem o foco na sociedade. Então, na primeira revolução industrial, o que houve? Na primeira revolução industrial houve que todo mundo foi para as pessoas, as multidões foram para as fábricas e as crianças ficaram à deriva. E um homem, que eu não me lembro o nome dele, mas ele era um jornalista da Igreja Batista, surgiu então a ideia de criar uma escola que era para acolher essas crianças que ficavam à deriva, e assim surge o conceito de escola dominical. E aí já tem uma mudança já tem uma mudança na igreja profunda, né? Porque você está ensinando crianças, né? Crianças que iam ser ensinadas já cedinho Bíblia, coisa que no campo eles não tinham. Exato. Agora observe o seguinte, pegar o conceito de escola dominical da primeira revolução industrial e aplicar hoje, 300 anos depois, a sociedade ela veio migrando, ela veio mutando. Aí surge a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela é marcada pelo modelo de produção, a produtividade em escala, ela é marcada pelo Fordismo, energia elétrica, principalmente energia elétrica, motor a explosão de carro, automóvel, produção em série. Simultaneamente com a segunda revolução industrial, surge o movimento pentecostal. Opa! Junto com a segunda revolução industrial, surge o movimento pentecostal. E por que surge esse movimento nessa época? É claro, porque é uma outra revolução, mudou a política, mudou a economia e mudou a sociedade. Mas o que levou a esse movimento? Pastor, eu ainda não cheguei na profundidade desse estudo, mas o que tudo aponta até o momento, em relação à segunda revolução industrial, está intimamente ligado porque o mundo teve um boom de crescimento.
Ele teve, Tá. as indústrias, teve um crescimento muito grande. Havia uma mídia muito eufórica no sentido do poderio da indústria. E nós vemos no movimento pentecostal também essa questão do poder da pregação, da oração, e a gente vê uma similaridade com o que a indústria estava vivendo com características do movimento pentecostal. Deixa eu te questionar um pouquinho mais. Eu sei que eu tô te cortando, mas é importante para eu entender. Essa segunda revolução industrial, ela acontece já com as crianças que aprenderam mais Bíblia, e então chegam na segunda revolução industrial, já não se contentam com aquilo que tinham vivido lá atrás, e por conta desse crescimento, talvez possa ter surgido um novo movimento, né? Com certeza, porque agora já tinha uma base teológica muito maior. Ok? Exatamente. Sem dúvida. Ótimo. Agora, nós caminhamos, então, agora para guerra. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela é um marco da transição da Segunda para a Terceira Revolução Mundial. Na Terceira Revolução Industrial, você vai ver a Europa destruída, a Ásia destruída, a América do Sul destruída, ou melhor, a América do Sul sendo construída, melhor dizendo, e os Estados Unidos com um poder muito grande. Cria-se um conceito que é o jeito americano de vida, né? E ali surge, na Terceira Revolução Industrial, principalmente nos Estados Unidos, um sentimento de prosperidade muito grande. E aí a gente começa a perceber a geração do que nós conhecemos da teologia da prosperidade, que também coincide muito fortemente com esse movimento que surge na sociedade, principalmente norte-americana, no pós-guerra. Tá. E a gente vem caminhando. Só que tem um detalhe muito interessante que, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira Revolução Industrial, as mudanças são relativamente pequenas e são longas, muito longas. Então, o que acontece? O conhecimento, uma pessoa se formava na década de 60 e ela morria basicamente com aquele conhecimento. Hoje, a quarta Revolução Industrial, que ela é marcada em 2007 pela criação do smartphone, ela tem um pilar fundamental que é a conectividade. Por exemplo, nós estamos aqui conectados com 49 pessoas nos assistindo e isso aqui vai proliferar, muitas outras pessoas vão ver e isso gerou uma geração de conhecimento que se renova a cada 12 horas. A cada 12 horas você tem um conhecimento novo. Então, o que acontece? Nós estávamos vivendo, e toda revolução é um consenso na academia... Só um parênteses. Então, se eu estou ensinando a criança na escola dominical no domingo de manhã, quando chega no outro domingo, ela já aprendeu muitas outras coisas durante a semana que ficou obsoleto o que eu ensinei no próprio domingo. Não obsoleto, mas já ficou velho, né? Com certeza. O conceito bíblico não vai mudar porque a Bíblia é imutável, mas o método sim. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, a quarta revolução industrial, ela acontece porque, lembra que eu mencionei? Quando você tem um monte de tecnologias conectadas simultaneamente, gera uma disrupção. E quando gera uma disrupção, gera um movimento. E esse movimento mexe na sociedade, na economia e na política. Eu gostaria de fazer um exemplo muito legal aqui. Vamos lá. O Waze, que foi a base da minha pesquisa. O Waze mexeu na economia, sim ou não? Na economia, acho que não, né? Não. Mexeu na política? Também não. Mexeu na sociedade? Eu acho que talvez também não, né? Na sociedade não. Eu só deixei de utilizar o mapa, né? E estou usando ele. Acabou mudando o meu modo de me locomover, Mudou um pouco, sim. Ou seja, eu estou aqui em Cabreúva, hoje eu pego o meu carro e vou para São Paulo em qualquer lugar. Isso. Economia. Tá? Verdade. Agora, e o Uber? Mexeu na política, sim ou não? Sim, deu um movimento grande aí lá em Brasília, leis,
Mexeu na economia? Sim, gerou muito emprego. Mexeu na sociedade? Mexeu. Tem gente que até vendeu carro. Ou seja, observe que o Waze é o que nós chamamos de tecnologia impulsionadora. E o Uber é uma tecnologia disruptiva. Agora vamos lá. Vamos validar a mudança da sociedade. Quantas e quantas vezes você não escutou a sua mãe dizer o seguinte: não entre em carro de estranho? Muitas vezes, né? É E o que a hoje a gente gente foi ensinado. E hoje a gente entra. A tecnologia, ela efetivamente muda características da sociedade de uma maneira absurda. Você simplesmente chama no aplicativo e você confia naquilo. É a mesma situação. Quantas e quantas vezes você não escutou? Não entra na casa de estranho. E hoje nós temos a maior empresa de hotelaria só funcionando em casa de estranhos, que é o Airbnb. Airbnb. E isso para as pessoas que são, cada vez que as pessoas mais velhas, vamos dizer assim, que têm mais idade, então tem uma certa dificuldade nessa disruptura, né, desse movimento abrupto que foi, né? Sim. Nós temos aqui uma informação do Edu, que a escola dominical está completando 240 anos. É isso mesmo. Oh, coisa linda. Coisa linda. Já ensinou Edu muita Prior, gente. meu amigo lá de Sorocaba, glória a Deus. Amém. Mas então, caminhando. Então, e agora e a igreja? Então, a igreja ela já vinha passando por uma transformação muito forte nessa transferência de terceira revolução para a quarta revolução. Mas aí nós vivemos uma coisa chamada Covid. E o Covid, ele catalisou isso. Ele acelerou esse processo. E hoje eu não quero falar de futuro, mas eu quero falar de passado. Eu quero falar do passado do Covid. E como que nós podemos falar do passado do Covid? É muito simples, porque a conectividade permite isso. Como que nós vamos fazer isso? Em 8 de abril de 2020 foi decretado o fim da pandemia na China. Tá. Logo, nós estamos falando que a China tem 60 dias de passado de Covid. Pós-pandemia. A China está vivendo hoje 60 dias de pós-pandemia. Vamos olhar então, eu elenquei 10 pontos que a China está vivendo hoje em relação ao passado. Deixa eu dar só antes de você entrar nos 10 pontos, teve muita gente que entrou no meio do caminho. Então, só recapitulando para ver se eu entendi. Se eu não entendi, você me corrija, tá? Então, você está nos dizendo que em cada revolução industrial que se passou, e cada revolução é marcada por uma mudança na política, na economia e na sociedade, ok? Sim. E em cada revolução houve uma mudança na igreja. A igreja supriu uma necessidade do momento da sociedade, como a igreja assim o faz, e para isso ela, não mudando o que prega, mas mudando a forma com o que prega, ela então não vou dizer que se reforma, mas ela muda para atender às necessidades daquele momento. E tivemos a primeira revolução industrial, que foi a máquina a vapor para tear, e surgiu a escola dominical. A escola bíblica. Depois tivemos a segunda revolução industrial, aí, que foi com o Fordismo, a energia elétrica, o motor a explosão, e surge junto com essa revolução o movimento pentecostal. Isso. Depois, pós-guerra, surge então com essa teoria da prosperidade, porque todo mundo precisava reconstruir o que foi destruído. Então a igreja, claro que surge com o quê? Com uma mensagem de prosperidade. É óbvio que era o tema que precisava para aquela época. Né? Eu estive na Coreia também, pastor, e o pastor Paul Yang-Shu, quando a Coreia foi destruída, também ele só pregava sobre prosperidade. E hoje criticam ele. Né? Mas naquela época houve uma reconstrução da Coreia num tempo recorde, porque ele chegou com a palavra de Deus atual, com uma coisa atual. E agora nós estamos aqui pós-Covid, na quarta revolução, chamada de Revolução 4.0, Indústria 4.0, e qual é a resposta da igreja? Que o pastor vai nos dizer agora,
para quem já passou e depois a gente vai falar aí o que pode acontecer conosco. Vamos nessa. Sim. Bom, vamos lá. Na China, então, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, pós-Covid na China, a transmissão ao vivo, a live, continuam como mecanismo de comercialização. Então, o que eles adaptaram? O mercado abriu. Só que aí as pessoas não foram para o mercado. O que eles estão fazendo? Eles levam um mestre, um chefe de cozinha, ele começa a fazer uma receita no mercado e o pessoal começa a vender os ingredientes online daquela receita. Ou seja, o mercado virou efetivamente uma escola de culinária que fornece os materiais. Isso virou característica na China. Olha que interessante. O mercado abriu, mas as pessoas não foram mais para o mercado, porque ela estava acostumada a pedir pelo aplicativo. Então, o que o mercado fez? Ele colocou lá dentro ensinando a pessoa a cozinhar. Então, 3 horas da tarde vai ter aula de fazer bolo. Aí você está vendo ele fazer o bolo e você pode comprar os ingredientes que você entregue para você e você pode acompanhar a aula como se efetivamente você estivesse num curso. Isso já está acontecendo lá. Isso está acontecendo na China hoje. Ou seja, isso é pós-pandemia. Tá. Ok? Uma segunda característica que está acontecendo na China nesse momento. Eles adotaram o delivery de até 1 hora. Ou seja, as pessoas querem comprar pela internet e quer que chegue na casa dela até 1 hora. Aumentou absurdamente o mercado de transporte, mototáxi, pequenos, que a gente vê no Brasil, a Rappi, a Uber Eats, entre outras. Tá? Tá. Isso é bem interessante porque Deus pode estar falando com você agora, meu amado, que está ouvindo, para você ter uma criatividade, tá, de como igreja poder mudar a sociedade e até atingir a montanha dos negócios, fazendo aí o teu negócio nesta geração, nesse tempo. Estou gostando muito desse papo. O que eu vou fazer agora, pastor? Eu vou começar a fazer um paralelo. Horas eu vou migrar, horas eu vou simplesmente falar, em alguns momentos eu vou falar para a membrazia e outros momentos eu vou falar para os pastores. Então, tá assim, bom. Esse item, delivery em até 1 hora, qual é o impacto na igreja? O que eu vejo isso? Qual é a mudança da sociedade que gera um delivery em 1 hora? Imediatismo. Então, o que você vê no membro? Ele está com um problema, ele manda mensagem para o pastor e ele quer resposta imediata. Se o pastor não responde nos próximos 15, 20 minutos, ele coloca uma interrogação embaixo. Então, membros, cuidado com o imediatismo. O pastor também tem outros afazeres. Nem sempre ele consegue responder a sua mensagem e nem sempre ele tem a resposta naquele momento. Existe uma coisa chamada oração. A gente busca a Deus em oração para dar respostas. Então, observe. É isso aí. Uma característica que aconteceu na China é o imediatismo. Então, já é uma característica da sociedade 4.0 catalisada pelo Covid. Nós temos outro item que é a preocupação no serviço sem contato. Ou seja, eles pegaram uma determinada preocupação de manter um distanciamento social. Pós-Covid, eles ainda estão menos abraço, menos contato, menos aglomeração, o que impacta na igreja. Por quê? Igreja é abraço, é o paz do Senhor, é gostoso aquele momento de comunhão, mas a China viveu essa retração das pessoas. Como será que? Ainda não sabemos. Mas impacta na comunhão na igreja. 4. Uma busca muito grande por alimentação saudável. Também foi uma característica e um crescimento muito grande por academias e exercícios físicos. 5. Carros menores. Foi uma característica. Carros menores. 6. Menos pessoas dentro dos carros. Aí menos pessoas. Carona, né? Isso. 6. Aqui também tem uma coisa interessante. Checagem da veracidade da notícia. Aqui eu estou dando atenção para os membros. Alguns anos atrás teve um movimento na classe médica mundial, e isso aconteceu no Brasil, chamado Cuidado com o Dr. Google.
E hoje nós estamos tendo o Pastor Google. Verdade, Então, viu? Isso é um dos nossos maiores problemas. É pastor Google e pastor YouTube. É terrível. tem que tomar cuidado para os membros que estão nos assistindo. Avalie quem que é a pessoa. Às vezes você vê um menino de 22, 23 anos fazendo pregações que elas são aparentemente agradáveis, mas no fundo, às vezes fala um monte de coisas que são fundamentalmente heresias. Então, agora me virando para o lado do pastor, o pastor ele tem que começar a direcionar muito mais, porque até pouco tempo atrás o pastor ele era incumbido de ensinar a Bíblia à ovelha. Hoje ela tem muito conteúdo. Cabe a mim e a você, pastor, e a todos os pastores, direcionar esse conteúdo. Por exemplo, eu direciono muitos meus membros, podem ouvir sem moderação pregações do Hernandes Dias Lopes, por exemplo. Hernandes Dias Lopes. Eu aviso para os meus membros, ouça sem moderação. Por exemplo, gosto muito daquele outro pastor, o Augusto Nicodemos, o Subirá, ou seja, são excelentes tem muita pastores, gente boa. São muitas pessoas boas, eu não conheço pessoalmente, mas eu indico. Então, assim, tá levando o filho para a escola, escuta isso, mas cuidado com os modinha. Então, preste atenção, valide o conteúdo. Mas deixa eu te questionar aqui agora para a gente entrar numa polêmica. Só um pouquinho. Esse cuidado com a modinha, também a gente não tem um pouco de preconceito para esses pregadores novos? Eu não tenho, pastor. Desde que ele não fala que a Bíblia não é a palavra de Deus, tá tudo certo. Tá. Não, é porque a gente ouve muita gente falando por aí, e eu só levantei assim porque tem muita gente nova, mas sem experiência. Então fala com aquela garra. Mas o cara não tem experiência de vida, o cara nunca levou um tapa na cara, nunca tirou um bêbado de dentro da igreja, como eu tive que fazer ontem. Então, nunca amou. Então, a gente fica meio assim. Mas eu entendi, sim. Checar a veracidade da notícia de quem está levando a mensagem. Isso é muito importante. E do conteúdo. O mais importante é checar o conteúdo. Não importa quem esteja pregando, a idade ou como, mas o conteúdo é uma característica no pós-Covid. Aquilo é condizente com a palavra de Deus, está conectado com a palavra de Deus, é realmente a palavra de Deus? Amém. Métodos muda, conhecimento não. Métodos mudam, conhecimento não. Método muda, mas conhecimento não. Tá? Eu estou anotando aqui, tá? Amém, amém. Número 7. Número 7. Começou a ter uma característica muito grande na China em aumentar o comércio local. Se isso acontecer aqui, nós vamos tender a ter uma valorização das igrejas de bairro. Tá? Então, o comércio local, as pessoas elas limitaram o seu raio. Ou seja, os carros são menores para ir mais próximo. E eles começaram, então, a ter um fortalecimento do comércio local. Outra característica, praticamente se extinguiu o papel moeda. Todo o conteúdo, todo o fluxo financeiro em meio digital. Também, igrejas que não têm um canal digital vão ser impactadas se o Brasil seguir a tendência que aconteceu na China. E já está entrando aí o Pix, que é exatamente com essa proposta, né? De você fazer transferência direto, né? Eu, para o pastor aqui, as pessoas poderiam estar ofertando aqui para a gente pelo WhatsApp, cultuando aqui, ofertando pelo WhatsApp e a gente abençoando. Isso pode acontecer. Isso é uma tendência. Compras online também é uma coisa que ganha uma proporção absurda, principalmente porque você tem um delivery muito rápido e uma de curto prazo. E aqui eu chamo muita atenção, que é o item 10, visão de curto prazo.
Fala o 9 para mim de novo. Fala o 9, por favor. O 9 foi aumento de compras online. Aumento de compras online. Bom, é só a gente ver aí as ações da Magalu, da Via Varejo. Não para de subir isso aí. Agora, o que acontece? Nós temos o quê? Literalmente, a visão de curto prazo. Meu irmão, eu quero falar uma coisa para você que nos escuta. Cristão tem visão de longo prazo. Porque nós temos que olhar firmemente para o autor e consumador da fé em todos os momentos. Não dá para tirar o olho de lá. Então, é muito complicado o cristão que é imediatista, que tem visão de curto prazo. Isso é muito complicado, porque muitas vezes eles esperam acontecer no tempo deles. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é assim que funciona. Jesus Cristo esperou 30 anos para começar o ministério dele. Nós vemos aí José esperando alguns bons anos, mais de uma década, alguns estudiosos demonstram, para ele conseguir chegar onde ele chegou. Noé, 100 anos construindo a arca, um pouquinho mais. Ou seja, uma coisa que não combina com um cristão é o imediatismo. Não dá. E isso é uma característica do pós-Covid na China. E que nós vemos hoje aqui. Nós vemos na igreja. Pastor, Deus não me responde. Deus não atende minhas orações. Deus... Eu acabei de orar. Eu já orei, pastor, faz 10 minutos e ainda nada. Exatamente. Então, o que nós vemos hoje agora? Nós falamos das 3 revoluções, nós falamos do que está acontecendo na China. Eu estou me correspondendo com uma pessoa de lá. Em breve eu vou ter uma validação do que está acontecendo na igreja da China. Eu espero que isso aconteça nos próximos 7 dias. Agora, e qual é a característica da sociedade da 4ª Revolução Industrial, do pós-Covid? Se a gente olhar para a China, nós vemos que é uma sociedade mais distante, mais imediatista e mais cautelosa. Então, o que acontece? Eu vejo aí uma dificuldade muito grande para a pessoa exercer a fé, porque a fé, como diria Agostinho, é literalmente você pegar uma folha em branco, assiná-la e entregar nas mãos de Deus e falar assim: Deus, o que o Senhor escrever, eu assino embaixo. Quem disse isso foi o Agostinho. Então, quando você tem uma situação que tudo quer validar, que tudo quer para ontem, que é extremamente imediatista, nós começamos a ver uma sociedade totalmente diferente do que tinha 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje, qual é a percepção que eu tenho de igreja? Como pastor, o que nós estamos fazendo aqui? Por exemplo, escola dominical, nós já não estávamos fazendo, nós tínhamos transferido para as células, mas nós estamos agora trabalhando para desenvolvendo, a gente espera que isso fique pronto nos próximos 60 dias no máximo, ensino da Bíblia com plataformas de gamificação. Ou seja, nós estamos conversando com alguns parceiros, transformando o conhecimento bíblico na tecnologia mais moderna que tem, gamificação. Ou seja, os adolescentes vão poder estar jogando um jogo e aprendendo a Bíblia, com ranking entre eles, etc. e tal. Que coisa espetacular isso, né? Então, isso vai surgir da igreja mesmo. Nós precisamos investir nisso. Isso, exatamente. Uma outra característica que nós estamos vendo, eu entendo que o culto online, ele veio para ficar, mas eu entendo que você colocar uma câmera e transmitir um culto é a mesma coisa de uma banda falar que vai fazer um CD acústico e só pegou o violão. Tirou a distorção. Não é assim. Você tem que entender que existe... a pessoa não vai ficar horas e horas na frente do celular com hora marcada. O celular permite que você assista quando for mais conveniente. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, nesse momento, transmitindo num grupo fechado do Facebook. Eu estou com uma equipe coletando as imagens e agora no nosso site que está sendo reformulado, eu vou subir a
a pregação já compilada, editada, para ter simplesmente aquele conteúdo que a pessoa vai ter aquela bomba da palavra de Deus diariamente. 20, 25, 30 minutos, mas concentrada. Porque ele não vai ficar assistindo louvor. O pessoal falou, pastor, uma menina falou, entre eu assistir o nosso louvor, eu gosto de ver o nosso pessoal tocando, mas eu prefiro ver um vídeo do resgate. Sim, ela escuta o vídeo que foi produzido com muito mais qualidade, e audível, né, do gosto dela. Aquilo toca o coração dela, ela chora, depois ela coloca a mensagem do pastor Marcelo Souza para ouvir. Exato. Então, assim, o que acontece? O celular, essa tecnologia que nos está nos conectando nesse momento, é literalmente a situação de... Boa pergunta, Edu. Eu vou responder a sua pergunta. Literalmente, pastor, o celular nos permitiu ajustar praticamente tudo ao nosso tempo. Nós temos... às vezes eu acordo de madrugada, perco o sono por algum motivo, eu pego meu celular e pego a Bíblia. Eu tive um exemplo recentemente, eu estava organizando o meu escritório, que infelizmente vocês não vão conseguir ver, não sei porque Deus não permitiu que vocês me vissem, mas eu encontrei várias Bíblias aqui que fazia tempo que eu não estava usando, porque pastor, ele vai ganhando muita Bíblia no decorrer da sua jornada, né? E eu falei assim, puxa, eu vou doar essas Bíblias aqui, Bíblias novas, eu tinha uma Thompson aqui, eu acho que a maioria nem conhece Thompson, mas eu tinha uma Thompson. Eu gosto da Thompson, da Thompson. Você tem se for letra grande, manda para mim. Eu tenho uma Thompson aqui, letra grande, aí eu falei assim, ganhei as Bíblias. Ninguém quis as Bíblias. Ah, não? Aí fiquei para trás. O pessoal tá com a Bíblia no celular. E aí eu parei para pensar que eu mesmo leio mais a Bíblia no celular do que a Bíblia de papel. E eu não tinha percebido. Meu Deus. Porque no final das contas, eu tô, às vezes, de madrugada, pego o celular, regulo a luz na intensidade que eu quero e leio a Bíblia, marco. Ou seja, nós estamos sendo impactados pela tecnologia, nós estamos vivendo essa tecnologia. Então, esse celular, essa tecnologia, essa conectividade, essa plataforma, agora faltou Thompson aqui de tanto eu quero. Mas, no final das contas... É só os velhos que estão falando que quer, meu. Então, no final das contas, essa tecnologia nos permitiu ter muito mais flexibilidade. Logo, o horário do culto, ele não... É assim, pastor, lá na igreja, às vezes a gente termina de pregar, nós tivemos lá vamos supor aqui, nós temos 58 pessoas, 61 pessoas assistindo, mas daqui a pouco, se você for ver as visualizações, tem 500. Por quê? Sim. Porque a pessoa ela olha no momento que é mais propício para ela. Isso é uma mudança que nós temos que aprender. É difícil, mas nós vamos ter que aprender. A igreja vai ser muito mais um local de encontro dos irmãos, de experiência, do que efetivamente de aprendizado da palavra de Deus. A minha percepção... Tem muitas perguntas aqui, tem muitas pessoas falando aqui que não gosta da Bíblia no celular, que não gosta disso, não gosta daquilo, e faz parte de toda a revolução essa briga de gerações, né? Porque existem pessoas hoje que falam, eu aprendia mesmo, o certo era escola dominical, ali ensinava, né? Mas os novos estão sabendo muito mais em 3 meses de pandemia do que o cara aprendeu na vida inteira dele na escola dominical. O Edu, ele colocou aqui, eu estou procurando, ele colocou o Edu Prior. Aqui, ele fala da cultura diferente. Isso. Então, assim, o que é uma coisa que é muito importante? Nós temos que ter em mente. Na nossa igreja, nós estamos separando, por exemplo, agora nós estamos planejando para voltar ao culto, e nós temos um culto de domingo de manhã que vai receber o título de Manaim Classic. Tá. Nesse culto, vai ser exatamente o culto pré-pandemia. Mas no culto nós vamos efetivamente fazer um culto já moldado
para essa nova sociedade, essa nova juventude, essa nova galera, esse novo pessoal. Ou seja, Tá. de fato, a igreja possui muitos grupos. E isso mudou, pastor. Por quê? Agora para os pastores. Antigamente, a falta de conhecimento, a falta de conectividade, principalmente quando eu falo conhecimento, a gente tem conhecimento em abundância hoje no celular. Como o pastor leu meu currículo, eu estou estudando no MIT, uma das melhores escolas dos Estados Unidos, aqui sentado em Cabriúva. Ou seja, graças ao celular. Ou seja, nós selecionamos muito as características do público que está nos ouvindo. Está ficando cada vez mais difícil pregar. Então, selecionar esse público, dividir eles em pessoas com maior similaridade é melhor. Por exemplo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos, pro pós-pandemia, projetando células com similaridade. Então, eu quero ter célula de pessoas recém-casadas, célula de pessoas recém-pais e recém-mães, célula de jovens, células de adolescentes, células... Ou seja, nós vamos aproximar as pessoas por similaridade. E aí nós pregamos a palavra de Deus com mais eficácia para aquele público. Sim, sim. Sim, e aí vai um alerta para os pastores. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Nós precisamos entender que nós somos a solução para essa sociedade e se não mudarmos, nós vamos ficar para trás e não é o que a gente quer. A gente quer continuar pregando o evangelho. Agora a gente prega para quem quer ouvir, né? E quem vai querer ouvir dessa nova forma é a nova geração, né? Então, eu gosto muito de mudança por conta disso. Então, respondendo à pergunta do pastor Eduardo Prior, ele escreveu de novo aqui, falando se vai se aplicar a nós também, porque nós somos povos completamente diferentes. Então, essa analogia, você acredita que vai se aplicar também ao Brasil e aos países ocidentais? A questão da conectividade, ela aproximou muito a característica dos povos. Nós ficamos muito parecidos. Eu acredito que nós vamos ter aí uma similaridade de pelo menos 50%. Porque se você avaliar as pesquisas que... Eu tenho uma pesquisa que infelizmente eu não trouxe ela aqui, mas uma pesquisa que o Google fez no Brasil em relação às pesquisas. Então, cada vez que você chega lá no Google e coloca assim, né, culto online, você gera um dado para o Google. E as pesquisas do Google, eles efetivamente estão muito parecidas com as características pós-pandemia da China e aqui no Brasil. Então eu acredito que nós vamos ter muita similaridade. Imediatismo, com certeza. Visão de curto prazo, com certeza. Esses dois pontos eu não tenho um pingo de dúvida. Tá, o restante nos próximos, nos próximos até dias, no máximo meses, a gente já vai ter esse estudo na mão. Mas a gente já vê uma mudança na igreja de maneira extraordinária, né? Falaram aqui para abrir a caixa de perguntas. No teu celular tem alguma caixa de perguntas? Tem alguma pergunta aí? Porque no meu não tem nada. Não, eu tô vendo os comentários do pessoal aqui, ó. O Igor acabou de colocar palmas. Então, eu tô clicando linda, aqui. Parabéns, meninas, 25 mais. É isso aí, amém. Nós temos aqui, nós fizemos uma série de mudanças também, pastor, desde que eu te ouvi o ano passado. Amém. Amém. Fico tão feliz. Eu poderia falar algumas das ações que nós fizemos aqui, mas eu acho que é melhor a gente ouvir você, que faltam 6 minutos para nós encerrarmos, e eu quero te ouvir mais. O que você tem para falar mais para nós desse assunto? Eu entendo o seguinte, eu vou dar uma mensagem para os pastores. Tá. Se você estiver tenso, agitado, confie no Senhor, acalme. É difícil falar isso, mas às vezes é muito difícil quando você vê os membros começando... a gente está longe, parece que a gente começa a perder o controle deles, né? Parece que eles estão indo embora e parece que a gente não sabe o que está acontecendo e isso é um pouco desesperador. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho orado, confiado no Senhor e eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor me preparou.
E eu sei que nós vamos ajudar outros irmãos e a obra do Senhor, a igreja do Senhor, e eu confio no Senhor e eu tenho certeza absoluta que a igreja vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo, eu não tenho um pingo de dúvida. Então, eu sinto, alguns pastores falam comigo, pastor, eu estou aflito. Calma, vai passar. Nós vamos sobreviver. Nós não podemos cometer uma falha. E eu vou trazer aqui, e vai fazer muito sentido. Eu me lembro, isso já mudou, mas demorou muito para mudar. Algumas religiões, ou melhor, algumas denominações que proibiam a utilização da televisão. Foi igrejas que surgiram na segunda Revolução Industrial que tiveram grande dificuldade de migrar para a terceira. Isso foi muito doloroso. Então, nós estamos vivendo exatamente a mesma coisa. Se nós não entendermos essa mudança de tecnologia, nós estaremos repetindo a mesma coisa que essas denominações fizeram ao querer proibir que os membros utilizassem televisão. Então, esse é um ponto. Para os membros, cuidado com a cilada do imediatismo. Satanás vai derrubar muito membro com imediatismo. Então, cuidado, para os membros eu tenho que falar isso, porque nós estamos sendo bombardeados a cada segundo com tanta informação. É Facebook, é Instagram, é e-mail, são as séries. Isso é uma coisa que eu quero falar também sobre pregação de séries. Mas nós temos sendo tão bombardeado, que a gente acaba se tornando imediatista. A gente quer tudo para agora. Por exemplo, vamos dar um exemplo de série. Série é um negócio complicado. Série é a novela que você tem controle do próximo capítulo. Antigamente você assistia a novela e você tinha que esperar o outro dia para concluir. Isso, querendo ou não, gerava um sentimento de aguardar. Hoje acaba aquele capítulo, você dá play para começar o próximo. E se deixar, a pessoa fica o dia inteiro e assiste a série inteira. Então... E nesse imediatismo que nós estamos, pastor, nós temos 2 minutos para encerrar a live aí, então eu quero que você já faça as suas considerações finais, já conclua o assunto, senão cai automático aqui. É mesmo? É 1 hora e ponto? É 1 hora e ponto e cai sozinho. As minhas considerações para vocês é uma só. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, sempre... E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não importa o tamanho da tempestade, não importa o tamanho da luta, não importa o tamanho da muralha. Amém. Eu me coloco à disposição de vocês para sempre que vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Então, agora fala pra gente o teu canal para as pessoas tirarem dúvidas. O meu canal é um canal novo no Instagram, que a gente criou só para isso, é o PR Ma Souza. PR de pastor. Alguém anota aí. Coloca aí para mim, por gentileza, PR Ma Souza. PR Ma Souza, por gentileza, para vocês fazerem. Teve muitas perguntas aqui na live que nós não conseguimos responder. Primeiro, porque some da tela. Segundo, que eu não estou vendo o pastor Marcelo e talvez a gente tenha que fazer uma segunda live. Para a gente tirar dúvida só. Agora, você tem canal no YouTube ou ainda não tem? Desse ainda assunto? Não. Nos próximos dias nós teremos. Nós estamos reformulando tudo. Literalmente a gente deu um shutdown em tudo. Paramos tudo, site, redes sociais. Estamos reformulando tudo. A gente achou que era mais fácil reformular. Se tudo correr bem, o nosso site novo está no ar nos próximos 10 dias. Eu estou reescrevendo ele. Instagram também. Então me ajudem, meus irmãos. Você que nos escuta, me ajude a divulgar essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. E segue o pastor PR Ma Souza no Instagram dele. Então eu quero agradecer o pastor Marcelo por ter estado aqui conosco e também quero dizer para vocês que esse vídeo, esse conteúdo vai estar aqui no nosso IGTV e também estará no nosso canal do YouTube, no Pleno Louvor Church TV, que em nome de Jesus, hoje nós completamos 1000 inscritos e estamos felizes por isso. Amém. Então, muito obrigado, pastor, por ter estado aqui. Muito obrigado a você que nos ouviu aqui agora. E fica aí o nosso grande abraço e que Deus possa abençoar a cada um de vocês em nome de Jesus, que já está caindo a linha. Tchau, 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 tchau e tchau, tchau. Tchau, tchau. Caiu?